Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula ao vivo da disciplina de Sistemas Eletrônicos de Redes. Hoje contamos com a presença ilustre da professora Flávia aqui. Seja bem-vinda, professora. Seja bem-vindo, professor Rômulo. Olá, muito boa noite a todos. Tudo bom, professores? Espero que vocês estejam bem. Boa noite, alunos. Boa noite, Samuel e José Augusto. Tudo bem com vocês? É bom tê-los aqui com a gente. E diz aí para nós no chat, qual o polo de vocês? E aí eu já quero emendar uma segunda pergunta, né, Eber? Nós estávamos aqui conversando, nós gostaríamos muito de ver os colegas de vocês conectados também, né? Será que o pessoal já está cansado, já tá na reta final do curso, né, Samuel? Mas a gente quer deixar um convite, né, para todos os colegas aí que porventura venham assistir a gravação posteriormente, né? Nós ainda teremos mais 2 encontros com o professor Rômulo, nossa fera, né, professor Eber, em computação, em redes de computadores. É um privilégio, viu, professor Rômulo? Muito obrigada aí pela sua caminhada com a gente. E aproveito, né, para desejar aí uma boa disciplina para todos, já que semana passada eu não consegui. Na verdade, quando eu me conectei, o professor já tinha começado a aula, então eu não quis interromper. Mas é isso aí. Passo a palavra para. Não sei se o Eber tem algum recado para passar, né, Eber? Então, fica à vontade aí, e em seguida o professor Rômulo tem aí a disciplina para trabalhar. E depois eu ainda. Bom, pode falar, Eber. Não, professor, se quiser continuar. Não seriam recados relacionados às atividades. Tá. Oi, professor. Desculpa. Eu ia lembrar você. Deu uma travadinha, professor. Eu ia lembrar você daquela oportunidade com o curso da UOL Compass. Sim. Eu vi que a professora mandou ali para a gente. Isso. De repente, no final da aula, E a gente vai disponibilizar. Tá certo, professora. Pessoal, só um recado, então. No final da aula, eu dou esse recadinho que a professora mencionou agora, né? E relacionado às atividades, o template já está disponível, os vídeos de orientações estão disponíveis lá. Então, pessoal, se tiver alguma dúvida relacionada à atividade 1 e o mapa, pode entrar em contato pelo Fala com o Mediador. Ok? Professora, mais algum recado? Não, fiquem à vontade. Agora a gente vai aprender com o professor Rômulo. Tá certo. Professor, passar a palavra para você. Tá ok, gratidão. Obrigado. Vamos lá então, pessoal? Vamos começar? Tá? Vamos lá, antes de iniciar a nossa aula 2 do curso de Sistemas Eletrônicos, deixa eu passar 2 dicas importantes aí para o estudante de Tecnologia da Informação, tá? Vamos lá, a primeira dica para a galera do curso é o seguinte: quem deixou de assistir a primeira aula, eu recomendo fortemente que vocês assistam a aula número 1, porque esse curso ele é uma escadinha, tá? Ou seja, a aula número 2, a gente já vai partir do pressuposto de que alguns conceitos que foram compreendidos na aula 1, a gente já comece a aplicar, né, em alguns dispositivos eletrônicos, tá? E aí, a aula 3, a gente vai exigir o conhecimento da aula 2, e a aula 4, a gente vai exigir, né, o conhecimento de todo o curso para a gente consiga, né, de degrau em degrau, conseguir galgar aí o nosso conhecimento. E a segunda dica é o seguinte, tá? Para o aluno que está perdendo a disciplina, olha só, talvez hoje ele está preocupado muito mais ali com a conclusão da sua graduação, né, ou com outros aspectos, mas amanhã, quando ele for inserido no mercado de trabalho, ou talvez quando ele for, sei lá, se especializar em uma outra área do conhecimento, né, a disciplina Sistemas Eletrônicos vai fazer muita falta na sua formação acadêmica.
né? Porque hoje todas as tecnologias emergentes, né? Quando a gente fala em internet das coisas, você precisa conhecer os dispositivos eletrônicos que conseguem implementar esse conceito. Quando a gente fala em carros eletrônicos, quando fala em robótica, quando fala em inteligência artificial, ou seja, um conjunto de tecnologias, né, e áreas do saber, elas precisam, né, ou, né, necessitam dos circuitos eletrônicos como base aí, né, do aprendizado dessas matérias. Então, perceba que esse conhecimento que a gente vai, né, avançar ao longo dessa disciplina vai permitir compreender o funcionamento de equipamentos que são utilizados por diversas áreas do conhecimento. Tudo bem? E sem mais delongas, né, vamos partir para o que interessa, tá? Na aula passada, começamos a falar sobre algumas grandezas relacionadas aí à eletricidade, né? Tensão elétrica, corrente elétrica, potência elétrica, dentre outros, né? Falamos também um pouquinho sobre capacitores, né? Já começamos a discutir ali sobre os dispositivos eletrônicos e paramos aqui nos indutores. Fizemos algumas questões, né, para que a gente testasse aí a evolução do nosso aprendizado e paramos aqui no indutor. Galera, eu já adianto o seguinte, vai ser cobrado de vocês que vocês conheçam a diferença entre um capacitor e entre um indutor. Então, fica bastante atento aqui na explicação para que vocês consigam superar de forma tranquila, né, as questões que serão cobradas aí ao longo da disciplina, tá? Galera, o que é um indutor? Ele é um componente também passivo, assim como é um capacitor. Ele armazena energia, só que agora, ao invés de armazenar em torno de um campo elétrico, né, um indutor, ele armazena através de um campo magnético. Então, assim, ambos guardam energia. Só que o primeiro, o capacitor, ele guarda por meio de um campo elétrico, né? E o indutor guarda também energia, só que ele utiliza como princípio físico aí, né, o campo magnético. Ou seja, ele consiste em um enrolamento de fio condutor, e eu quero que vocês olhem para a imagem para começar a abstrair e compreender, né, do que se trata esse dispositivo eletrônico, tá? Ele é um enrolado de fio condutor, né, sobre a forma de uma bobina, né, e ele cria esse campo magnético quando justamente a corrente elétrica ela vai passar por essa bobina. Tá? Os indutores, eles são amplamente utilizados em circuitos eletrônicos, elétricos, em várias finalidades. Como, por exemplo, eu posso utilizar o indutor para filtragem de sinais, posso utilizar para armazenamento de energia, bastante empregado, para a criação de campos magnéticos controlados, dentre várias outras aplicações, né? Quais são os componentes de um indutor? Olha para a imagem aí para a gente entender, né, do que ele se compõe. Ele tem uma parte que é o quê? Um enrolamento de fio condutor. Essa é a parte principal de um indutor, tá? Geralmente, ela é feita de cobre ou é feita de outro material que é condutor, né? Tem que conduzir energia elétrica. Esse fio enrolado, né, em torno aí de um núcleo, né, ou, né, simplesmente em forma de uma espiral. Tudo isso feito para criar uma bobina. Essa é a primeira parte. Uma outra parte é um núcleo, que é opcional. Ou seja, tem indutores que têm núcleo e tem indutores que não têm esse núcleo que é opcional. Alguns indutores, alguns núcleos podem ser feitos de ferro, de ferrite ou de outros materiais. Esse núcleo aí, ele aumenta muito algo chamado indutância. Indutância, galera, embora o nome seja feio, mas ele significa a propriedade de você medir um indutor. Assim como a capacitância, outro nome feio, mas o conceito é simples, é a medida a qual a gente consegue mensurar um capacitor. Capacitor vai ter capacitância e o indutor vai ter indutância. Tudo isso para o quê? Tornar mais eficiente o processo de armazenamento de energia. Beleza? Vamos lá. Como é que funciona o indutor? Fala para a gente aí. Vamos lá. Quando uma corrente elétrica ela flui através dessa bobina, tá? Ela vai criar ali um campo magnético, como se fosse um ímã, né, em torno desse fio. Quanto mais voltas, giro esse fio tem,
maior vai ser a corrente que vai ser passado. Ou seja, vê que coisa interessante. Quanto mais giro, maior vai ser o campo magnético, né? E maior vai ser a corrente que vai passar nesse fio. O indutor, ele armazena energia na forma de campo magnético, já falamos, tá? Quando a corrente ela é interrompida ou alterada, a energia armazenada no campo ela é liberada de volta para o circuito, na forma de corrente elétrica. Galera, e o indutor tem tudo que é local, né? Se você olhar para o motor do seu carro, vocês vão perceber bobina indutora. Isso faz parte aí de diversos dispositivos que a gente utiliza no dia a dia. Beleza? Vamos lá. Além disso, é importante que a gente entenda, e vai ser bem em passando, tá? Não é a finalidade do curso entrar em detalhes sobre a parte de fórmula, de cálculo, né? Isso está muito mais para a parte da galera que estuda física, está muito mais para mim, que hoje sou estudante de engenharia elétrica, né? Mas, assim, para TI, não precisa saber tanto, tá? Mas, assim, bem rápido aí, tem uma formulazinha ali, aquele R, galera, significa indutância, que é a medida que mede o indutor. Legal? Isso aí é medido em uma unidade chamada Henrys, tá? Que é HNRYS. É a medida a qual ali eu estou mensurando ali os indutores. Em seguida vem o quê? Uma letra que parece um U. Tá vendo aquela letrinha na fórmula que parece um U? Aquilo ali significa a letra Mi em grego, né? E aquilo ali corresponde a algo chamado permeabilidade magnética, né? Isso aí é uma medida que vai facilitar a forma pela qual se passa um campo magnético ali com o nível de intensidade, né? Ou seja, quanto melhor a permeabilidade, melhor vai ser a energia que pode ser gerada pelaquilo ali. Tudo bem? Então, assim, indutores são bastante úteis, principalmente como entidades para guardar energia. Rômulo, eu posso gerar uma forma de bateria e guardar energia por meio de um dispositivo eletrônico do tipo indutor? Sim, né, uma bateria bem rudimentar, mas você pode, né, utilizar desse dispositivo. Tudo bem? Galera, olha só, essa questão agora, a pegada vai ser sempre assim, tá? A gente discute a ideia, faz algumas questões para ir internalizando melhor o conteúdo. E eu já adianto, tá? Algo similar ao que vocês estão vendo aí na questão 6 vai ser cobrado também ao longo da nossa, né, disciplina, tá? E eu quero que vocês apenas agora se recordem, né? Pode pegar o material anterior para dar uma olhada, agora pode colar um pouquinho. Lá na hora da atividade, não. Vamos lá. E eu quero que vocês digam para mim quais são os símbolos, né? E cada símbolo desse corresponde a qual circuito eletrônico, tá? Então, assim, para aqueles que têm memória boa, o primeiro ali vai ser o quê? O primeiro é um símbolo de um capacitor. Lembra lá as duas placas do capacitor? Né? O segundo símbolo, a gente ainda nem discutiu sobre ele, que é um potenciômetro, né? Serve para medir potência. Né? O segundo é o potenciômetro, tá? Perceba que ele lembra um pouquinho como se fosse ali, né, um resistor, né? Mas a ideia dele não é essa, tá? É medir potência. Né? O terceiro ali é aquilo que a gente acabou de discutir, que é um indutor, legal? Né? E o quarto e último é o que a gente vai discutir em cenas dos próximos capítulos, que é um diodo, legal? Então, assim, guarda aí essa informação que vai ser útil para que vocês consigam vencer algumas questões, tá? Só para assim, não passar batido, né? Um potenciômetro, galera, é um componente cuja resistência, lembra a resistência? Né? Pensa em resistência como se fosse um chuveiro, né? Ela impede a passagem da corrente elétrica e, como consequência disso, ela pode gerar, por exemplo, calor, não resistência. O potenciômetro ele é um componente cuja resistência elétrica pode ser regulada de forma manual. Então, você pode regular ali a resistência desse dispositivo. É muito aplicado, por exemplo, para ajustar volume de áudio. Né? Lembra quando você está aumentando o áudio de um dispositivo? Você está usando ali um potenciômetro. Seleção de uma temperatura, né? Sei lá, ali no seu ar-condicionado. Ajuste de iluminação, controle de movimento de um robô pode ser feito por meio de um potenciômetro, dentre várias características de emprego desse
sistema, né, desse dispositivo eletrônico. Tudo bem? Vamos lá, diodo. Galera, esse a gente usa muito, tá? A imagem não ficou muito bacana porque ficou um sobreposto para o outro. Aí daí eu convido vocês a olhar o material de vocês que já foi disponibilizado, tá? Só para a gente avançar nesse novo dispositivo eletrônico, tá? Galera, um diodo, ele é um componente eletrônico semicondutor. Opa! Agora a gente já vai estar entrando em uma nova área, tá? Ou seja, os nossos computadores, né, vários dispositivos deles são compostos também de elementos semicondutores, tá? No caso específico do diodo, ele permite a passagem de corrente elétrica em apenas uma direção, ou seja, passa de uma direção para outra. Opa lá, o Samuel matou lá, tá? Resposta letra E mesmo, tá, Samuel? Tá? Resposta letra E da última questão, tá? Então, conforme eu estava explicando, o nosso diodo, ele permite a passagem de corrente em apenas um sentido. Essa característica é bastante importante que vocês saibam, tá? Ele vai possuir dois terminais, que é conhecido aí como ânodo e cátodo, esse nome esquisito aí, tá? E que ele opera com base em uma propriedade chamada junção PN, né? Pensa em P como se fosse positivo e pensa em N, galera, da junção como se fosse negativo, né? É uma junção de dois campos onde parte, né, os elétrons vão operar com carga positiva, por isso que é P, e parte ali, né, eles vão trabalhar em negativo, né? Por isso que é a junção PN de positivo e negativo, tá? Os diodos, galera, esse dispositivo aí, conforme está ali na simbologia, na imagem, eles são amplamente utilizados dentro da eletrônica para muitas finalidades, né? Incluindo aí, sei lá, proteção contra uma inversão de polaridade, ou seja, quando a energia retorna para não queimar um dispositivo, geração de sinais de radiofrequência, não é isso? Comutação de circuito, dentre várias características aí que a gente utiliza aí o tal do nosso diodo, tá? Vamos lá, só para a gente caracterizar o que é que vem a ser a tal da junção PN, que está ali, tá? Junção PN, para que vocês entendam. O diodo era construído, né, por essa junção, já falei, positivo e negativo, né? Ela é uma interface entre duas regiões semicondutoras diferentes. De um lado vai estar o positivo e do outro lado vai estar o negativo. A região positiva, ela é dopada. Rômulo, como assim dopada? Vou explicar. Dopada é quando você coloca impurezas e por meio dessas impurezas você consegue produzir um circuito com melhor qualidade. Legal? Então ela é dopada, né? Ou seja, eu acrescento impurezas, né, dentro aí da sua estrutura atômica, né? Enquanto ali a região N ela possui impurezas também, mas já baseado em elétrons, ou seja, eu modifico as propriedades do meio, né, isso, inserindo aí essas impurezas, ou seja, esse aperfeiçoamento, né, isso gera aí dispositivos com melhor qualidade. Legal? Tá? Então, a junção PN, ela serve justamente para isso, para eu melhorar, né, isso, a capacidade dos dispositivos elétricos, tá? Ou seja, dopar nada mais é do que um processo de introdução dessas impurezas e ter feito de forma intencional, tá, galera? E essas impurezas aí, elas são chamadas de dopantes, né? Por isso que vem dopar, né? E eu permito com que eu consiga gerar um dispositivo com melhor qualidade, tá? Vamos lá, o que a gente tem mais sobre isso? Não, apenas isso, tá? É um dispositivo muito simples, onde ele só permite que a corrente passe em um único sentido, né? Ela só passa num sentido, não passa de volta, tá? Pensa como se fosse uma pista em que tivesse apenas uma única direção e sentido. Tudo bem? Vamos lá. Uma questãozinha aí, só para a gente entender, perceber se a gente conseguiu entender o que é região PN, ou junção PN, tá? E ele fala ali, julgue os próximos itens acerca de diodos, que a gente acabou de falar, tá? Aí ele fala ali, a região PN, P vem de positivo, N vem de negativo, de um diodo, eles são regiões vizinhas, tanto é vizinha que elas se juntam, tá? Em um mesmo cristal semicondutor, lembra que a gente falou que ele é um dispositivo semicondutor? Né? Isso é feito o quê? Através da criação de dopagens que são diferentes. Tá? Isso está certíssimo, tá? As regiões PN aí, de um diodo, elas são regiões vizinhas, utilizando aí o mesmo material,
que é um cristal semicondutor. Esse cristal ele vai ser formado através de dopagem, de modificação da sua propriedade. Nessas regiões P e N, elas são intrinsecamente parte do mesmo material semicondutor, né? Mas, como eu introduzo essa impureza durante o processo de fabricação desse dispositivo, elas vão criar características que vai permitir o quê? Vai permitir a geração de um dispositivo com maior qualidade. Então, assim, quando eu faço junção PN, é que eu quero aperfeiçoar as características, né, e as propriedades físicas de um dispositivo. Ou seja, vou gerar um diodo aperfeiçoado. Pensa como se fosse um carro turbinado. Então, você vai gerar, né, um dispositivo que eles têm propriedades ainda mais interessantes. Tudo bem? Vamos lá. E temos aí, galera, o tal do diodo emissor de luz. Não é isso? Que a gente usa muito. Usa em carro, usa em equipamentos, usa bastante aí. Esse LEDzinho aí, tá? Conforme está ilustrado na imagem aí. Né? Os famosos LED. LED vem de diodo emissão de luz. Tudo bem? É um outro dispositivo eletrônico, tá? Ele é um dispositivo também semicondutor, tá? Só que a diferença é que ele vai emitir luz quando uma corrente passa por ele. Então, perceba, o que é que o LED faz? Quando a corrente passa por ele, ele vai emitir uma luz. Legal? Os LEDs são amplamente utilizados aí em eletrônica, em iluminação, devido aí, principalmente à sua eficiência energética. Também ele é bom na parte de durabilidade, LED dura muito, ele tem uma boa capacidade de emitir luz de várias cores. Isso é bastante interessante sob o ponto de vista mercadológico, tá? Como é que um LED funciona? Rômulo, fala para a gente aí como é que esse LED funciona aí, tá? Ele vai ter um material semicondutor, né, que é a parte central do LED. Se vocês olharem atentamente para a figura do meio, vai perceber que ele tem lá um material que é um material condutor, tá? Geralmente feito aí tem vários. Eu posso fazer ele por meio de arsenieto de galho. Eu posso fazer por fosforeto de índio galho. Enfim, eu não vou entrar muito em detalhes na parte física da coisa, mas essa parte central aí, ela vai determinar, né, o material utilizado na parte central, ela vai determinar, dentre outras coisas, qual a cor que será gerada quando a energia elétrica passar por esse dispositivo, tá, galera? Ele utiliza também ali a junção PN, porque ele é um diodo, né, junção PN. Lembra a junção PN? Eu vou ali polarizar, né, um lado positivo, um lado negativo, né, e a mudança das propriedades vai permitir com que eu gere um LED com melhor qualidade de emissão de luz, né, através do processo de dopagem, tá? Ele tem um componente que justamente emite luz, né, um emissor de luz, tá? Quando os elétrons em alta energia, eles mudam do nível N para o nível P, eles vão liberando energia. Então, é como se eles saltassem do negativo para o positivo. Nesse momento que acontece, é liberado energia, né? E a partir dessa energia que vai gerando a luz, tá? Essa energia é liberada por um dispositivo chamado fótons, né? Por isso que gera aí a luz, tá? E ele tem também ali refletores e lentes, né? Que permite com que a luz ela seja ali direcionada para um determinado sentido. Rômulo, LEDs são usados em quê? Fibra ótica, em televisão, em dispositivos eletrônicos. Cara, a gente usa LED em controle remoto. LED está em tudo que é canto aí, né? Um dispositivo bastante empregado aí dentro da parte, né, da parte comercial. Beleza? Vamos lá. Uma questãozinha aqui para a gente verificar se a gente entendeu bem esses conceitos introdutórios, tá, galera? A definição de diodo semicondutor, olha só, é um diodo. Quando ele é energizado, quando a corrente de energia passa nele, ele vai fazer o quê? Emitir luz, né? É um diodo que ele vai emitir uma luz. E essa luz é uma luz visível, a gente consegue visualizar essa luz, né? E ele trata de qual dispositivo eletrônico, tá? Questão bastante simples, né? Trata-se de um LED, letra C, né? Que é um diodo cuja característica é emitir luz. Provavelmente aí um dos diodos que vocês mais têm acesso no dia a dia, tá? E para a gente finalizar a discussão sobre esse tema,
temos ainda uma outra questão que é o seguinte, agora eu quero que vocês me ajudem a responder isso aí, tá? Que meio físico, tá? De transmissão de dados, né? Isso aí vocês já sabem, porque já estudaram, né? Redes de computadores. Então, que meio físico, né, de transmissão de dados que utiliza aí o LED, né? LED, né, é utilizado em redes de computadores aonde? Em qual meio físico, né? O LED, galera, ele vai ser utilizado justamente em fibra ótica, né? Isso, ele vai ser a luz necessária para que eu consiga transmitir a mensagem dentro de uma fibra, que é como se fosse ali um vidro ou um plástico ali, tá? Então, a informação ela é passada por meio de luz, né? Então, eu preciso de um LED para emitir luz, necessário a trafegar a informação dentre aí, né, o item B, uma fibra ótica, tá? Então, são bastante empregados aí em fibras óticas. Tudo bem? Vamos lá. A nossa aula 2, galera, a gente vai discutir transistores. Então, a gente já vamos para o novo degrau de dispositivos eletrônicos. Então, assim, eu pretendo discutir os transistores bipolar de junção, muito empregados. Rômulo, não sei ainda, não se preocupa. Ao longo da aula, a gente vai dar exemplos de onde cada um desses são empregados. Transistor de efeito de campo, que é o tal do FET, esse é muito utilizado mesmo. Transistor de efeito de campo de junção, que é uma variação do FET, chamado JFET. Legal? Transistor de depleção, que é o MOSFET, né? É um FET bem evoluído, esse a gente usa muito, tá? Na computação, principalmente. E a gente vai falar um pouquinho sobre o fluxo dos sistemas eletrônicos, tá? Bom, como é que é o fluxo aí, né, de geração e criação, né, de um sistema eletrônico, que é o core, né, da nossa aula, tá? Então, a gente vai agora começar a falar sobre os transistores. Mas antes de falar sobre os tipos, galera, deixa eu fazer uma introdução que é importante, né? Ou seja, eu quero explicar para vocês o que é um transistor. Um transistor é o quê? Cara, isso serve para quê? Qual a importância minha, como profissional de TI, em saber o que é um transistor? Né? Eu preciso saber isso por quê? Rômulo, dá alguns exemplos aí da onde que eu utilizo transistor no meu dia a dia. Então, como forma introdutória, é importante que vocês saibam esses conceitos, tá? Então, galera, transistores, eles são dispositivos semicondutores, legal? Desempenham um papel muito importante na eletrônica e também na TI, tá? Eles são usados principalmente para amplificar ou até mesmo para comutar, juntar sistemas eletrônicos em blocos de construção, incluindo aí microchips. Então, se você utiliza o microchip, cara, tá lá os transistores, cara. Processador, um processador ele é feito puramente aí por transistores, cara. Aquilo que aí você, profissional de computação, não é isso? Ó, que usa muito processador, precisa entender, né, qual o seu elemento principal, que são os transistores, né? Eles podem ser utilizados também como amplificadores, dentre as mais variadas características, tá? A disciplina de eletrônica, né, que cobre aí o estudo dos transistores, né, e o seu funcionamento, ela é fundamental para os profissionais de TI. No caso nosso aqui, a gente está pegando uma parte da eletrônica, que são os sistemas eletrônicos, uma parte dela, tá? Vamos lá. E, Rômulo, isso aí vai servir para mim para quê? Eu vou utilizar isso aí em quê? Primeiro, você vai ter um entendimento, nem que seja básico, sobre eletrônica, tá? Transistores são componentes essenciais em eletrônica. O estudo dos transistores, ele ajuda os profissionais de TI a entender os princípios fundamentais da eletrônica, ou seja, né, isso é fundamental para quem vai trabalhar aí, né, com a parte de internet das coisas, com robótica, com várias áreas aí, né, que precisa dominar esse campo. Ele é muito importante para um projeto de circuito, né? Se você quer projetar um circuito, tá? Os transistores são usados aí para projetar e implementar circuitos eletrônicos, né? Osciladores, lógica digital, dentre várias coisas, tá? O conhecimento dos transistores, ele é vital, galera, para um projeto e a manutenção de circuitos eletrônicos. Vamos lá. É também muito útil em sistemas de computação. Isso aí é inerente à nossa, minha e sua área do saber. Os transistores, eles são a base dos microchips e de processadores.
eles alimentam computadores e dispositivos eletrônicos. O estudo desse dispositivo ele é essencial para entender como que um processador funciona. E, a partir disso aí, você fazer o uso mais adequado desse dispositivo. Tá? Você também precisa compreender uma aplicação a parte da tecnologia de semicondutores. Os transistores, eles são construídos com base em tecnologias de semicondutores. Compreender as operações dos transitores, ela é bastante importante para que você lide com esses componentes, como, né, os diodos, capacitores, resistores, dentre vários outros que a gente vai discutir, já discutimos e vamos discutir. Tá? Ela é bastante aplicada também, galera, em redes de comunicação. Ou seja, os transistores, eles são usados em dispositivos de comunicação, não é isso? E os profissionais de TI, principalmente aqueles que trabalham com rede de comunicação de dados, eles são os maiores beneficiados aí, né, do conhecimento desses transitores. Eletrônica embarcada, né? Os dispositivos eletrônicos, eles são incorporados em produtos como, sei lá, dispositivos médicos, sistema de controle de automóveis, o que mais? Eletrodoméstico que a gente usa no dia a dia. Né? Frequentemente, eles utilizam aí transistores dentro dos seus circuitos. Então, entender os transitores, ele vai ser vital para que nós, profissionais de TI, né, conseguimos aí compreender como é que funciona, por exemplo, uma eletrônica embarcada. Rômulo, e aplicação? Né? Vamos lá, tem diversas aplicações de transistores. Ora, amplificador de áudio, eu posso utilizar como processador de um computador, eu posso utilizar na computação digital, eu posso utilizar, é muito utilizado na comunicação sem fio, bastante utilizado na eletrônica automotiva, muito, muito mesmo, eletrônica de potência, transistores são utilizados na eletrônica de consumo no dia a dia. Ou seja, o estudo desse dispositivo ele é fundamental para nós, profissionais de TI, pois ele vai fornecer entendimento, né, sobre como os sistemas e como os dispositivos eletrônicos eles funcionam. Isso vai permitir, né, que você compreenda, né, não apenas um funcionamento, mas também as características do dispositivo, né, o que vai facilitar a solução de problemas e, principalmente, a possibilidade de que você consiga inovar dentro do campo de TI, tá? Então, só para que vocês entendam a aplicabilidade, antes de começar a estudar cada um desses dispositivos, tá, galera? E sem mais delonga, vamos partir para o primeiro, né? O primeirinho desse aí, né? Vai olhando as imagens aí para ir tentar entender. Verifica nessa imagem mais à esquerda, esse pretinho que tem três perninhas aí, vamos colocar assim. Aonde que eu já vi isso aí na minha vida? Né? Provavelmente você já viu isso aí, tá? Esse cara aí é um transistor bipolar de junção, legal? Tá? Ele é um tipo de dispositivo semicondutor, tá? A partir de agora vamos falar sobre dispositivos semicondutores. Desempenha um papel que é muito importante dentro da eletrônica e é usado, dentre outras coisas, para amplificar sinais eletrônicos, aumentar a potência de um sinal eletrônico, amplificar, ligar correntes, né, comutar circuitos. Ele também funciona como se fosse um interruptor, né, controlado. O que é interruptor? Pensa o interruptor como se fosse uma lâmpada, onde você liga e desliga. Né? Você interrompe a corrente. Tá? Eles são chamados de bipolares porque a condução da corrente dentro desse dispositivo ela envolve tanto carga negativa, que são elétrons, quanto lacunas, que são carga positiva. Então, a partir de agora, a gente vai chamar elétrons de carga negativas e a gente vai chamar lacunas, né, de carga positiva. Em contraste com transistores de efeito de campo, né, que operam principalmente e somente com elétrons. Legal? Então, assim, quais são as principais características aí, componentes desse carinha? Então, vamos lá. Primeiro, né, que vocês lembram a tal da junção PN, lembra lá? Positivo e negativo? Nesse cara aqui, agora, eu tenho dois tipos diferentes, tá? Eu tenho o primeiro, onde eu tenho uma parte negativa, uma parte positiva central e outra parte negativa. É um tipo de transistor bipolar. E eu tenho um segundo, que é do tipo PNP, que é positivo, negativo e positivo, tá? Vamos tentar entender aí as características de cada um deles, tá? Ele vai ter uma região do tipo N e uma região do tipo P, tá, galera? Né? Nesse caso aí, eles têm várias junções. Ele tem duas junções, PN. Né? Então, perceba que esses três elementos, ele montam duas junções.
né, a parte central com a primeira e a parte central com a segunda. Né? Ele forma duas junções, né? Diferente lá do diodo, que só tem uma junção PN. Legal? Ele tem terminais também. Nessa pontinha que você está vendo, essa garrinha ali, eles são terminais. Tá? E esses terminais, eles são... uma ponta vai ser um emissor, a outra vai ser base e a outra vai ser o coletor. Emissor, base e coletor. Tá? São as pontinhas aí desse terminal. Perceba ali que tem uma letra ali que dá para a gente entender, tá? A parte base, o B, está na parte central, legal? Na parte superior está o C de coletor e na parte inferior ali eu tenho o E, que vai ser o de emissor. Então, tem um emissor, um coletor e um base. Esse aí é a constituição de um transistor do tipo BJT. Legal? Vamos lá. Alguns exemplos aí para que a gente consiga entender, né, a parte de aplicação. Rômulo, eu uso esse cara aonde? Esse carinha aí, tá? Vamos lá. Eu uso ele em comutação digital, né? Ou seja, ele pode ser utilizado em circuitos digitais para comutar, né, por exemplo, um estado ligado e desligado, né? Dentro aí das portas lógicas, que provavelmente vocês viram isso aí numa disciplina anterior, né? Que é ali circuitos digitais. Então, assim, ele é utilizado em portas lógicas para fazer o quê? Ligar e desligar. Né? Ele pode ser utilizado para amplificar um sinal. Pensa assim, aumentar. Né? Um sinal está fraquinho, eu vou dar uma carga ali para dar uma aumentada no sinal, tá? Principalmente sinal de radiofrequência, né? Utilizado aí nos nossos... Né, o famoso AM/FM, legal? Tá? A RF aí, radiofrequência. Né? São usados aí para amplificar sinais de alta frequência, né, como, sei lá, em transmissores e receptores aí de rádio. Né? Ele pode ser utilizado também para a parte de sensores de luz. Então, esse carinha aí pode ser usado em um sensor de luz, tá? Que é chamado aí de fototransistor ou fotossensor, tá? Ou seja, são dispositivos ali que eles são bastante sensíveis à luz. Quando a luz ela é aplicada, ela vai... ele trabalha como se fosse um detector, por exemplo, sei lá, um sensor de presença. Você passa por algo, ele consegue identificar ali, né, a sua presença. Ele é utilizado nisso. Ele pode ser utilizado também, galerinha, na parte da eletrônica embarcada, tá? Ou seja, em circuitos integrados, né, onde eles desempenham um papel muito importante na parte ali dos microcontroladores, né? Sei lá, pensa ali numa placa Arduino, né, algo do gênero aí, tem muitos ali transistores, tá? E também nos próprios sensores, tá? Um trabalho de pesquisa atual que eu venho fazendo é na parte de sensores, tá? E, assim, como eu estou trabalhando com fluídica de canais, a gente não está utilizando transistores, mas, assim, muitos sensores, eles utilizam aí esse dispositivo como forma aí de implementação do seu conceito, tá? Beleza? Então, assim, tá aí o primeiro, né, transistor, né, que é o BJT. O que é que eu tenho aqui? Uma questãozinha, só para a gente ver se eu entendi, tá? Vamos lá, vamos tentar ver se a gente compreendeu alguma coisa desse mundo de informação que eu estou passando para vocês e provavelmente para aqueles que não leram o material ou estão se deparando pela primeira vez com isso, pode soar um pouquinho longe para quem é de TI, mas tem tudo a ver, tá? Faz parte ali, né, do contexto. Vamos lá, a questão 1 fala o seguinte, ó, o sistema de chaveamento de potência, legal? Ó, chaveamento de potência, eles têm utilizado cada vez mais frequência dispositivos eletrônicos. Começou ali a discussão. Construídos utilizando técnicas semelhantes às empregadas na fabricação de circuitos eletrônicos integrados, né? Ou seja, os nossos computadores eles têm placas integradas. Esses dispositivos discretos, eles chaveiam, modificam, muda, né? Hora passa, hora não passa, chaveia corrente na faixa de ampere. Lembra que a gente falou que a corrente elétrica ela é medida em ampere, né? A tensão é medida em volts e por aí vai? Enquanto seus equivalentes na microeletrônica trabalham atualmente na faixa de micro ou de nanoamperes, ou seja, algo muito pequenininho, tá? Principalmente para buscar, galera, eficiência energética, tá? Eu consegui processar consumindo pouca energia, por isso que trabalha em micro e nanoampere.
a respeito das características de transistores. Aí ele quer que você julgue o item a seguir. E ele começa o transistor que a gente falou, que é o tal do BJT. Aí ele pergunta, ele é bipolar? Sim, a gente viu que ele é bipolar, tá? Aí ele fala, ele é bipolar porque ele funciona de maneira igual para tensões positiva e negativa. Ele funciona igual, né, para tensão positiva e negativa. Galera, isso é um erro, tá? Embora ele seja bipolar, né, ele opera de maneira diferente para tensões positivas e para tensões negativas, né? E não de maneira semelhante conforme a questão ela apresenta, tá? Vamos tentar entender. A polarização adequada, ela é fundamental para o acionamento correto de um BJT. E a operação desse transistor, ela vai variar de acordo com a polarização. Ou seja, tem uma polarização, vai gerar ali um campo, que pode ser positivo ou negativo, funciona de uma forma. Vai gerar um campo que pode ser positivo ou negativo, vai funcionar de outra forma, tá? Ele é bipolar pelo fato de possuir duas portadoras, né, duas formas de funcionar, né, a condução de elétrons, né? Aliás, a condução de correntes. E eu falei isso no slide, né? Ou seja, ele vai ter uma forma que é chamada de elétrons e outra forma que é chamada de lacunas. Os elétrons é o negativo e as lacunas são o positivo. E é por isso que ele é bipolar, por causa dessa diferença aí do funcionamento, né, das tensões, tá? Então, tensão positiva, que é lacuna, funciona de uma forma, e tensão negativa, que é elétrons, funciona de outra forma, e por isso que eu posso, dentre outras coisas, utilizar ele como se fosse um disjuntor, ligar e desligar alguma coisa. Tudo bem? Tá? A gente começa a discutir aqui quando olha, o tempo passa rapidão, né? Mas deixa eu dar uma corrida para ver se pelo menos a gente consegue falar, né, do próximo transistor, que agora é um transistor de efeito de campo, tá? Também chamado de FET, um segundo transistor, bastante parecido, né, mas ele tem coisas diferentes, tá? Então, esse carinha aí que vocês estão olhando na imagem, o FET, né, ele é um tipo de dispositivo também semicondutor, né, que ele controla a corrente elétrica em um circuito, ele controla por meio da aplicação de uma tensão em um terminal de controle. Legal? Ou seja, o FET ele é muito utilizado na eletrônica e tem várias aplicações, incluindo aí aplicações de sinais, comutação de circuito, modulação de sinal, não é isso? Ele opera com bases na propriedade do campo, em oposição à corrente elétrica, né? Ou seja, ele é um circuito que ele não é bipolar, tá, galera? Tá? Né? Ele não é bipolar. O funcionamento desses transistores, ele baseia... Vamos entender o funcionamento dele, né? O funcionamento desse carinha baseia-se justamente na variação da condutividade de um canal semicondutor, né? Da variação. E essa variação ela é controlada pela tensão aplicada, né? Que é chamada de porta. Tá vendo ali que tem um item ali chamado gate, que é uma porta, tá? Esses caras são conhecidos por sua alta impedância de entrada, tá? Eles são especialmente úteis em circuitos de alta frequência, né? Frequência alta, bastante utilizada, né? Também tem aplicação em frequência baixa, tá? Né? Tanto em alta quanto baixa. Eles desempenham, galera, um papel que é muito importante na eletrônica moderna, né? Principalmente ali pelo seu funcionamento em circuitos eletrônicos que variam aí desde amplificadores, passando aí por circuito de comutação até chegar nos microchips aí dos dispositivos aí móveis, tá? Beleza? Então, assim, percebam, né, que ele tem um funcionamento diferente, né? Ele não precisa dessa bipolaridade, né? Característica aí dos circuitos JBT, né? Conforme a gente mostrou no slide anterior. Beleza? Então, assim, vamos entender uma questãozinha aqui, só para a gente ver as características dele, tá? Eu falei algumas, são muita informação, e, novamente, para aquele que está vendo pela primeira vez, pode soar muito estranho o primeiro contato com isso. Mas, assim, reveja a aula, envie a dúvida, né? A gente vai ter o maior prazer e satisfação
de assim, permitir com que você consiga evoluir dentro dessa disciplina, beleza? Vamos lá, a questão 2, ela fala o seguinte, tá, galera? Aí ele fala, caracterizam um FET quais especificações? Ou seja, traduzindo, né? Qual a característica de um transistor do tipo FET? Qual é a característica? Aí ele começa ali. Primeiro, baixa impedância de entrada. Cara, é erradíssimo, né? Acabei de falar que ele tem o quê? Ele tem alta impedância de entrada, tá? E ele fala curva de transcondutância linear. Nada a ver, tá, galera? Então, letra A bem ruim. Elevado ganho de tensão de terminais, denominado porta-ânodo de cátodo. Não trabalha com esse conceito, tá? Esse conceito aí é um conceito lá do transistor do tipo BJT, lembra lá? Tá? Letra C, ela fala o seguinte, tá? Elevada impedância de entrada, então, de fato, ele tem uma elevada impedância de entrada, né? E terminais aí que trabalham não com o conceito porta, ânodo e cátodo, e sim com o conceito porta, fonte e dreno. Legal? Vou explicar o que é, tá, galera? Letra C é o gabarito. Aí D, baixa impedância de saída, nada a ver. Elevada impedância de entrada, beleza. Né? E tensão pitch off nula. Também errado aí, letra E, tá? Então, de fato, aí a característica aí de um FET é que ele tem uma impedância de entrada muito alta e ele funciona, né, através dessa tríade aí, que é porta, fonte e dreno, tá? As características, galera, de um FET, ele inclui aí uma alta impedância de entrada, principalmente devido à ausência de corrente na porta, legal? Eles têm terminais denominado porta, que é o gate, um outro terminal que é denominado fonte, né, que é source, do inglês, e um outro terminal que é denominado dreno. Então, perceba que ele é um pouco diferente, a porta, fonte e dreno. Dreno vem de drain, tá? A alta impedância de entrada é uma vantagem desse tipo de transistor, né? Quando comparado a outros dispositivos semicondutores, como, por exemplo, o que a gente acabou de ver atrás, que são ali os transistores bipolares, beleza? Tá? Vamos lá. E para a gente finalizar, eu só vou começar a discutir sobre esse cara que o tempo está curto, tá? Então, só vou começar a discutir sobre o JFET aí, porque o tempo está curtinho. Mas, assim, percebam que o JFET é uma variação do FET, né? E qual a variação? O que é que ele entra aí como vantagem? Ele é um FET que ele vai ter o quê? Uma junção do tipo PN, ou seja, eu vou alterar as propriedades, né, utilizando a tal da dopagem, né, para permitir com que esse transistor ele se torne mais eficiente. É como se fosse, sei lá, um plus, um upgrade desse carinha aí, tá? Transistor de efeito de campo de junção, que é o JFET, é um transistor, né, que é utilizado muito na eletrônica aí para, principalmente para amplificação de sinais, tá? Os transistores são muito utilizados para aumentar a distância de tráfego de um sinal. Também são utilizados para comutação de circuito e outras aplicações, tá? Ele é construído na base dessa junção PN, só lembrando, né? PN vem de positivo e negativo, aquela polarização, dopagem de ambos os lados, para o quê? Para operar com um dispositivo que ele seja mais aperfeiçoado, ou seja, eu introduzo impurezas para, assim, impureza não pensa como algo ruim, né? O impureza é como se fosse um aperfeiçoamento do dispositivo original para que ele consiga funcionar, né, com uma qualidade melhor, tá? A sua estrutura, né, o JFET, ela envolve, assim como é o FET, um dreno, né, uma fonte e uma porta, né? O drain, source e o gate, né? Os três dispositivos ali, tá? G, S e D, tá? Que vem de dreno, fonte, né, e porta. Quanto ao funcionamento, vamos tentar entender o funcionamento, tá? O JFET, esse carinha aí, deixa eu olhar a hora, tem pelo menos 1 minuto, né? Ele opera com base, né, em controle de corrente, né? Ou seja, ele vai ter uma área chamada de corte, né? Quando não é aplicada a tensão, ao que? Ao corte. O corte é ausência de tensão dentro aí do circuito. Nesse estado, galera, quando está o corte, o off, não tem corrente elétrica, né? Ele praticamente não produz corrente nem no dreno nem na fonte, ou seja, ele é como se ele tivesse vazio de informação. E ele tem um outro modo de funcionamento que é o ON, que é a saturação, né? Nesse caso, uma corrente negativa, né, ou uma corrente positiva, ele é aplicada a uma porta, né?
Ou seja, quando eu tenho uma corrente aplicada, ou seja, modo ON, eu vou ter a formação de um campo elétrico, e esse campo elétrico ele vai influenciar na condutividade, vai permitir com que eu consiga o quê? Conduzir, né, informação, né, por esse tipo de dispositivo, tá, galera? Muito utilizado, deixa eu olhar a hora, ainda tem mais um minutinho, muito utilizado em amplificador de alta impedância, utilizado em amplificador de baixo ruído, em amplificador de comutação, amplificadores aí de radiofrequência, são bastante utilizados aí os dispositivos do tipo JFET. Legal? E assim, e para não ficar a aula quebrada, eu vou só executar essa questão 3 aqui e a gente finaliza, tá, galera? Que é bem curtinha, não é uma questão de certo ou errado. Vou acelerar aí para não atrapalhar o tempo, né, do professor Heber, tá? E a questão fala o seguinte, né? Julgue o item seguinte sobre aí o transistor bipolar, que foi o primeiro que a gente falou, BJT, e sobre transistor de junção, a junção, né, de efeito de campo, que é o JFET. E ele fala ali, ó, o transistor JFET caracteriza-se como transistor unipolar. Galera, até então está certíssimo, né? Ele é unipolar, assim como o FET é unipolar. O bipolar é o BJT, legal? Duas polaridades diferentes. Na prática, ele é controlado por tensão, falamos sobre isso, lembra? A ausência de tensão, que é o off, presença de tensão, que é o on, né, que é o modo corte ou saturação, ao passo que um transistor bipolar, ele é controlado por corrente, por energia elétrica e não por tensão. Essa é a grande diferença de um dispositivo para o outro, tá? O FET ou JFET trabalham com tensão, volts, e o BJT vai trabalhar com ampere, ou vai trabalhar com corrente, tá? Isso aí tá certíssimo, tá, galera? O JFET é controlado por tensão, né? Ou seja, a corrente, ela flui entre o dreno e a fonte, não é isso? Ó? Por meio aí da sua porta. Já o BJD, ele vai ser controlado por corrente, tá? E nesse caso, o que vai fluir vai ser a corrente, né? Lá na parte do coletor e do emissor, não é isso? Ó? E o dispositivo bipolar, né, ele envolve tanto elétrons, que são ali a carga negativa, quanto lacuna, que vai ser a carga positiva dentro da sua operação. Galera, eu já passei de todos os tempos, vou chamar de forma quase que imediata aí o nosso amigo professor Heber para finalizar aí a discussão. Tá? E na próxima aula a gente volta para finalizar a discussão sobre transistores e daí eu já vou aumentar o nível. Já vou começar a trazer circuitos que estão mais próximos da realidade de vocês, né, que provavelmente vocês vão utilizar no dia a dia. Meu amigo, por favor, vamos finalizar a discussão? Oi, professor. Não, tranquilo, professor. Pessoal, eu acredito que quer receber mais informações. Professor, mas o que a professora Flávia comentou no começo da aula, eu vou tirar o slide do professor aqui e vou carregar a imagem aqui, não sei como que vai ficar aqui para o pessoal. Aqui ficou ótimo. Eu vou carregar um arquivo aqui. Deixa eu ver se eu consigo carregar. É de um programa que a gente recebeu de... tá aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir carregar aqui. Eu vou disponibilizar para os alunos também, mas se eu já conseguir carregar aqui, o pessoal já vai visualizando. Pronto, agora ficou fácil. Ficou meio distorcido aqui. É um programa de bolsa entre a Amazon e o Compasuol, tá? Então o pessoal vai se cadastrar. É um estágio remunerado, tem um período ali de treinamento, de capacitação, tem metodologia ágil, tem bastante coisa legal. O pessoal quiser participar, quem tiver vontade e quem tiver disponibilidade, né? Passa por esse programa e é um estágio, e aí depois de um tempo tem a possibilidade de ser efetivado. Tá certo, professor? Então é uma dica legal para todo mundo aí. Eu vou estar postando no ambiente. Eu vou colocar lá no ambiente, então lá vai ter mais informações, vai ter o link para vocês. Aqui não ficou boa a imagem, mas nós já temos uma nova imagem lá, que vai ficar tudo tranquilo lá, bem fácil de visualização para vocês. Tá certo, pessoal? Professor, muito obrigado pela aula de hoje. Eu que agradeço. Agradeço a presença de todos também. E quem tiver dúvida é só enviar para a gente pelo Fale com o Mediador. Tá joia. Forte abraço aí e até breve. Até a próxima, pessoal.